Boa tarde novamente a todos. Parabéns aos organizadores do evento. E para nós é uma honra trazer um tema que nos é tão caro. As pessoas que estão aqui, que são de outros países, de outra linguagem, nós vamos ter um pequeno probleminha com alguns termos, porque são expressões típicas da legislação brasileira, e muitas delas não oferecem uma tradução exata, o que acontece em todas as línguas. Nós vamos falar aqui sobre a irregularidade fundiária que acomete o território brasileiro, isso de norte a sul, em todas as nossas regiões. Estima-se que existam 50 milhões de unidades habitacionais irregulares, não há uma estimativa exata sobre o assunto, mas estima-se também que de 50% a 70% do território seja irregular já na manjedoura. Isso tem uma origem muito clara. Primeiro, na legislação não regulamentada, o Brasil é muito lento para acompanhar os movimentos da sociedade e alterar a legislação. Especulação imobiliária, onde muitos ganham porque podem aguardar, segurando áreas que vão especular depois, por uma alta demanda, principalmente por unidades habitacionais que não é atendida. Os programas habitacionais da gente, para quem conhece o Brasil, esses programas nunca obtiveram um êxito de fato ao longo dos últimos 60 anos, e nós temos um problema de gestão ineficiente em quase todas as camadas de liderança. Temos uma conexão? Temos. O Brasil, em termos de governança fundiária, é muito difícil. Basta ver que nós voltamos a discutir demarcação de terras indígenas, que a reforma agrária não avança. Nós temos um problema de governança que gera uma crise muito maior. Gestão territorial, que, por sua vez, também depende da governança para conduzir a diplomas legais eficientes, conduzem ao caos que nós estamos vendo aqui em todas as cidades. A fiscalização é muito pouca e muito ineficaz, então aumenta a irregularidade, e a ausência de habitação, principalmente, leva a uma ocupação desordenada das áreas. Muito bem, as consequências. Desorganização territorial. Já falaram aqui de Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade do estado de São Paulo, só perde para Heliópolis, nós vamos ver até imagens aqui. A insegurança jurídica, gente, não é só da sociedade, é do Estado também, porque ele não consegue se fazer presente na maior parte desses territórios. A grilagem de terra e especulação imobiliária é uma repetição do que eu já disse anteriormente. Ela também leva a esse desordenamento. Os impactos, gente, judicialização excessiva. A população corre atrás do loteador, o Ministério Público corre atrás das prefeituras, as prefeituras correm para o Estado, todo mundo corre atrás de todo mundo e não se chega a parte alguma. Uma crise na saúde mental e física da população. Começam a aparecer as ofertas habitacionais a 40, 50, 60 quilômetros de distância, mal servidas por serviços públicos e principalmente por transporte, o que acaba causando uma grande evasão de volta àquela comunidade de origem, e o aumento da criminalidade como um todo, porque não existe uma organização territorial e nem a presença do Estado. Aqui nós vemos Paraisópolis, é uma das fotos mais épicas que mostra o edifício com uma piscina por andar, com um grau de conforto e de acabamento, e que faz divisa com a ocupação de Paraisópolis, que é muito mais caótica, tá certo? Então, elas têm ruas estreitas, ausência de infraestrutura, até poucos anos atrás não se permitia que as concessionárias fornecessem os serviços públicos essenciais, o que acaba trazendo uma baixa qualidade de vida.
Segurança pública, gente, não se faz segurança, nem a pé, de bicicleta, de moto e muito menos de viatura. A gente vê um crescente aumento do tráfico e uma insegurança gerada pela violência excessiva, tanto do poder público como dos próprios ocupantes. Por que é que eu digo que as cidades pedem socorro? Todos falam em requalificação, revitalização, mas como nós vamos revitalizar se nós não conseguimos reorganizar esse território para dar segurança jurídica? Implementar a infraestrutura de forma completa, fazer licenciamentos inteligentes, né, gente? Nos nossos grupos de arquitetura e engenharia, nós temos lá a nossa aprovação, licenciamento em 3D. Ela é difícil, discricionária e demorada. Eu aumentaria para um 4D. Ela é desrespeitosa na maior parte dos estados, o que leva o empreendedor ou investidor a executar aquilo que ele planejou da forma que bem lhe aprouver. E isso acaba interferindo também com a proteção ambiental e com a inexistência de áreas públicas para prestação de serviço para essas comunidades. Então, está aí, nós temos uma capacidade técnica quase ausente, porque a maior parte dos municípios brasileiros está abaixo de 20 mil habitantes e divide um engenheiro entre 2, 3 ou 4 cidades. O abandono durante décadas, porque não havia legislação que pudesse pôr fim à situação e regularizar o território, falta de recurso e vontade política, não se vê ainda muitos recursos, nós vamos ver que, com exceção de São Paulo, não se aplicam recursos nessa irregularidade, a ausência de programas e estrutura para os municípios e essa inércia da legislação que nós tentamos superar com a lei que será apresentada. Então, a solução, quais os mecanismos? São legais, regularizar, disponibilizar recursos, capacitar as equipes, solucionar todos esses passivos, pacificar entendimentos e interpretações, que ainda é uma grande briga que nós enfrentamos o tempo todo, planejar e fiscalizar para evitar que isso volte a acontecer, ou tem uma solução prática, mega prática. Tira todo mundo do demole e manda para outro lugar. Não sabemos dizer que outro lugar seria esse, porque não há unidades disponíveis, mas seria passa a régua, derruba tudo e começa tudo de novo. Isso não é possível. Então, dentro daquele nosso licenciamento 3D ou 4D, o Silvio, aqui presente, sempre faz uma citação. Onde não pode nada, é regulamentado demais, tem regulação em excesso, se não pode nada, pode tudo. Fazemos tudo escondido. Então, nós precisamos divulgar a nova lei de regularização fundiária e os seus instrumentos já na formação acadêmica dessa turma que vai sair e que não sabe nem o que quer dizer o termo regularização fundiária. Ok? Aqui tem uma breve evolução de como aconteceu a regularização fundiária no Brasil e como vem acontecendo. En passant, o Silvio Figueiredo, que toma a fala agora a seguir, foi o responsável pelo programa Cidade Legal em São Paulo em 2007. Ele tem 43 anos de política pública com ênfase em REURB e, em 2017, assumindo a diretoria de assuntos fundiários do Ministério das Cidades, elaborou o texto da lei que hoje está em vigor. Então, para falar a respeito dela, nada melhor do que ele. Cidadão, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou arquiteto urbanista, Silvio Figueiredo. É um prazer muito grande estar aqui, podendo dividir um pouco do nosso conhecimento com vocês. A Sofia já mencionou, já falou um pouco da relação que existe entre a irregularidade fundiária e segurança das cidades.
eu gostaria de iniciar falando um pouquinho de um programa que existe no Estado de São Paulo. Em 2007, eu estava à frente da Secretaria de Estado de Habitação, e, em agosto de 2007, através de um decreto do governador, um decreto estadual, porque não havia uma legislação brasileira que tratasse da matéria, que tratasse sobre a regularização e irregularidade fundiária. Esse decreto ele organizou a estrutura administrativa do Estado, os órgãos licenciadores, para que a gente pudesse, através dele, criar um programa estadual que tinha como foco principal dar auxílio, apoio técnico e capacitar os municípios para que eles pudessem desenvolver seus programas de regularização fundiária. O Estado de São Paulo são 645 municípios, e esse programa atinge todo o Estado de São Paulo. Como, na época, não existia nenhuma legislação, nenhuma lei federal que tratasse da matéria, nós criamos um grupo informal, que era o governo do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Ministério Público, onde discutimos as ações que poderiam ser tomadas pelo Estado e pelos municípios para tentar resolver esse problema fundiário. É um programa que foi restrito ao Estado de São Paulo. Hoje, o Estado de São Paulo, acredito ser um dos estados que mais investe nessa área. Agora mesmo está acontecendo uma licitação, contratando empresas para prestar esse auxílio aos municípios, um valor de aproximadamente R$500 milhões, estão sendo investidos de imediato nessa ação. Como exemplo disso, em 2009, nós apresentamos esse programa no Fórum Nacional de Habitação Social, que ganhou um prêmio por ser um programa inovador. Também, em 2011, eu fui convidado para apresentar esse programa pelo Banco Mundial, em Washington, para os países do continente africano, asiático e das Américas. Isso como um exemplo de política eficaz. Esse foi o tema. Na evolução da legislação brasileira, em 2009, apareceu uma primeira lei, que foi a Lei 11.977, que criou um programa federal, que era o Minha Casa Minha Vida. Essa legislação tinha um capítulo que tratava especificamente da regularização fundiária. Já foi um grande avanço, porque existiam normas, procedimentos e alguns instrumentos foram criados para se enfrentar esse problema. Porém, ao longo do tempo, verificou-se que a legislação era muito difícil de ser aplicada. Existia uma série de gargalos, uma série de entraves, até por causa da burocracia, faltou um pouco de discussão entre os entes federativos, os gestores da regularização fundiária, o que dificultou muito essa aplicação. Então, essa lei não conseguia avançar. Era muito difícil de ser executado, os estados executarem. Já em 2016, início de 2016, eu fui convidado para compor a equipe do Ministério das Cidades, onde eu assumi o Departamento Nacional de Assuntos Fundiários e recebi, na época, uma incumbência de desenhar uma nova política fundiária para o país. Foi uma incumbência, assim, um tanto quanto pesada. Mas, como já conhecíamos muito o problema fundiário do país, a primeira coisa que fizemos foi mapear no país inteiro o porquê da regularização fundiária não avançar. Por que os municípios, os estados, não conseguiam resolver essa questão fundiária? Como a Sofia mencionou, a irregularidade ela é gigantesca. Hoje, a gente estima que mais de 60% das unidades imobiliárias, sejam residenciais, comércio, serviços, indústrias, são irregulares. Essas propriedades, não existe um título de propriedade, não existe uma matrícula. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos, após identificar, mapear essa irregularidade, foi criar um grupo de trabalho que eu coordenei, onde trouxemos especialistas renomados,
gestores e operadores da regularização de todo o país, onde tivemos uma grande discussão, e já em dezembro de 2016, o presidente da República, o senhor Michel Temer, editou uma medida provisória baixando essa nova legislação. Para que isso acontecesse, tivemos que fazer grandes alterações na legislação brasileira. Fizemos uma grande alteração na legislação brasileira. Nós modificamos Código Civil, Lei de Registros Públicos, ou seja, uma série de coisas. Nessa época, logo após, em janeiro de 2017, isso foi mandado ao Congresso Nacional, um grupo de trabalho, aliás, uma comissão mista do Congresso, no qual eu participei, onde tivemos audiências e debates pelo país inteiro discutindo a nova legislação. Aqui só algumas fotos das discussões, das audiências públicas pelo qual passamos, e aí surge a nova lei, que nós chamamos, foi apelidada de REURB, que seria a Regularização Fundiária Urbana. O foco principal da lei foi o quê? Desburocratizar, agilizar e simplificar todos os procedimentos, permitindo que os municípios pudessem fazer a regularização em seus territórios. Foram criadas novas ferramentas e instrumentos. Essa lei ela tem uma prioridade no interesse social, naquela população de baixa renda, menos assistida. Para isso, foi dada gratuidade na execução de todo o procedimento da regularização e nos atos e registros, atos registrais e cartoriais, e também ela tem um foco muito grande na mediação e resolução de conflitos, para que a gente possa, de forma administrativa, conseguir resolver. Alguns instrumentos, institutos jurídicos, entre eles, eu acho que a grande inovação que aconteceu é o primeiro, que chama-se legitimação fundiária. Isso, na verdade, por um ato administrativo, o poder público municipal consegue titular, dar o título de propriedade para aquele ocupante, seja área pública ou privada. Essa é uma aquisição originária da propriedade. O que quer dizer isso? Esse beneficiário recebe o seu título de propriedade de sua casa, livre e desimpedido de qualquer ônus, gravames, tudo que existia em cima do terreno fica para trás. Ele recebe livre e desimpedido. Outros instrumentos que eu estamos destacando aqui, como o condomínio de lotes, que foi criado por essa lei, que já era uma realidade no nosso país, direito real de laje. O que é o direito real de laje? São unidades sobrepostas, casas sobrepostas, que, através de um procedimento administrativo, você torna elas o quê? Unidades autônomas, ou seja, o proprietário da casa de cima ele vai ser dono da laje e do espaço aéreo que ele ocupa. O de baixo vai ser dono da casa e do terreno, e não tem nenhuma relação de um com o outro. São unidades autônomas, não estamos falando em copropriedade, e sim unidades totalmente separadas. Condomínio urbano simples são aquele caso em que temos duas unidades em um mesmo terreno. O pai, o filho casa, constrói uma casa, a filha casa, outra casa, ou seja, nós temos mais de uma unidade no mesmo terreno, por um ato administrativo e simples. Isso é levado ao cartório e são abertas matrículas individualizadas para que cada um desses ocupantes tenha a sua propriedade. REURB nominada foi um dado carinhoso que recebeu, dado pelos oficiais de registro de imóveis, na verdade, são aqueles parcelamentos do solo, loteamentos, que foram implantados e consolidados. Anterior a 79, eles já são levados direto a registro, sem qualquer licenciamento, sem nada. Então, uma forma simples de se fazer. E a titulação é uma forma de se dar o título de propriedade para aqueles ocupantes de conjuntos habitacionais, condomínios, seja o que for, parcelamento, loteamentos, que foram implantados e registrados lá atrás e que até hoje eles não foram titulados. Então, é uma forma simples de se passar isso. Bom, para enfrentar tudo isso, quero mais um minuto. Para enfrentar tudo isso, o que nós podemos fazer? Superar interpretações equivocadas. Hoje existem interpretações da legislação, embora ela tenha sido escrita, a gente brinca, dizendo que ela foi escrita em letra de forma, de fácil entendimento, para que não haja interpretações, mas, infelizmente, ainda exigem.
Atualização de provimentos. Provimentos são os baixado pelos registradores, para os registradores de imóveis, pelas Corregedorias Gerais de Justiça, dos tribunais, que é a Bíblia deles. Uma adequação da legislação municipal. Muitas vezes a legislação municipal confronta com a federal. Disponibilização de recursos, sem dinheiro ninguém consegue fazer nada, e programas de estímulo técnico operacional. E, por final, gente, sem vontade política dos entes administrativos e dos gestores, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Bem, eu acho que corri um pouco, desculpem, mas eu acho que estaremos agora